A vida humana e o espírito imortal. Obra psicografada por Hercílio Mais. Espírito Ramatiz. Palavras do médium. Estimados leitores, a presente obra intitulada Problemas do Espírito Imortal, transmitida por Ramatiz através de minha mediunidade, é um trabalho psicográfico, que além de novos temas explícitos, vem reavivar alguns assuntos já expostos em mensagens anteriores. Ramatiz sempre insiste em abordar, sob novos ângulos, assuntos já ventilados anteriormente, advertindo que o homem tem a memória fraca, e, por isso, deve reviver os seus conhecimentos. Alguns assuntos já explanados, como o vício de fumar e o vício de beber, foram reajustados de modo a ratificar e esclarecer melhor os conceitos anteriores. Os canecos vivos e as piteiras vivas ficam advertidos e alertados do perigo da submissão incondicional aos espíritos viciados das sombras, que perambulam sem corpo físico sobre a face do orbe, como vampiros, explorando o vício dos imprudentes encarnados. Quanto aos demais temas, Ramatiz analisa de modo a esclarecer o homem sobre a melhor conduta para sua mais breve felicidade. Finalmente, num breve capítulo, ele tece considerações sobre o nosso querido Brasil, abordando alguns problemas mais atualizados, inclusive, quanto à natureza do futuro presidente, que além de excelente administrador, será um verdadeiro instrutor espiritual. Ao término destas palavras, insisto em recordar os amigos leitores, que no seu ecletismo e generosidade, Ramatiz explica e comove, esclarece e evangeliza. Toda sua obra converge incondicionalmente para a terapêutica do Evangelho do Cristo, que ele considera a única solução para aliviar o sofrimento e a desventura humana. Curitiba, 2 de fevereiro de 1970. Hercílio Mais. Prefácio. Leitores e amigos, quer me parecer que a bebedeira das letras também embriaga o espírito, mesmo depois de ele ter abandonado a superfície terráquea. Quando ergui-me do túmulo, surpreendi-me, vivo, mas sem me apavorar pela inesperada promoção a bisonho fantasma. E logo que me apercebi de coisas salutares, jurei mudar de jeito. Eram imensuráveis as diferenças entre o definitivo e o transitório, a simplicidade e a vaidade, a humildade e o orgulho, a sabedoria e a ignorância, a paz de espírito e a conturbação da posse mundana. Acabrunhou-me até a presunção de consertar o mundo. E, então, jurei não mais escrever, mesmo com o direito de mover alguma caneta viva mediúnica, para remessa semanal de notícias à minha velha moradia. Quando eu vivia fisicamente, não me satisfez o talento nas letras, defunto, então me seria pior. Esfriou-me o entusiasmo ante a perspectiva de repórter desincorporado, a transmitir acontecimentos vividos nos charcos abismais, onde confrades imprudentes situam-se na mais completa falência espiritual. Eram cenas tão trágicas e atrozes, que o respeitável conselheiro Acácio teria dito, mereciam a pena de um Dante para serem descritas. Aqui neste entrevero, mão no queixo e tentação no bestunto, sabendo-me defunto tão verde quanto as letras e os fardões das gralhas do Petit Trianon, eis que recebo inusitado papiro de fosforescente amanuense sideral no seguinte teor. Ao espírito de J.T. cumpra-se prefaciar a obra Problemas do Espírito Imortal, de Ramatiz. Revogam-se as disposições ao contrário. Imortal descredenciado para tomar decisões próprias, soldado raso sob convocação compulsória, então só me resta rabiscar pela mão do Hercílio, neste singelo prefácio, assuntos oportunos e inoportunos, problemas dos outros e problemas meus. Deste modo, revejo os meus próprios problemas catalisados sob os problemas evocados por Ramatiz. Problemas de infância. Eu os tive desde o meu reinado de cueiros, até a investida quixotesca de ameaçar o mundo com a lança da pena aguçado e o reforço das farpas de urtigão. Problemas da família. Sonhos que rolam pelas cascatas da desilusão, sonhos desfeitos,
dores atrozes ante o jamais estampado na máscara fria do ente querido, que é formalmente despachado para o almoxarifado gélido do cemitério. Problemas do trabalho? Equação simples, mas onerosa, o assalariado sempre em concordata, o patrão negaciando a falência. Imobilização de bens no páreo cronometrado do time Smoney, depois, o desespero para livrar alguns salvados de incêndio. Problemas dos governos. Conselho de um desencanado: nunca passem a mão contra o pelo dos impolutos defensores da pátria alheia. Que o diga um judeu errante. Problemas de religião? Afinal, o que somos? Passageiros do comboio católico sob a infalibilidade papal? Peregrinos do trem dos profetas, conduzido por hábil pastor protestante? Havia, também, a doutrina espírita, que mexia-me com a lei do karma e preocupava-me com aquela lógica da reencarnação. Vacilava nas minhas decisões e abalei-me com o melodramático me confesso espírita de CN, e logo a mancada de ele voltar ao antigo desvio. HC, na sua trincheira de sacos de água quente, lamuriava a sombra dos que sofrem, comovido e abalado com uma receita acertada dos desencarnados. Faltava-lhe só um tiquinho para espiritualizar-se, quando ruíram as trincheiras e o seu espírito escapuliu-se para o além. Nesta época, M fazia mediunismo disfarçado de hipnose e sugestão. AG, em 1939, sem ironia e sumamente sério, expôs, em entrevistas aos jornais, ter reconhecido os estilos de HC e AA, conforme explica. O médium Francisco Xavier escreveu isto do meu lado, celeremente, em papel rubricado por mim. Mas o certo é que, como crítico literário, não pude deixar de impressionar-me com o que realmente existe dos pensamentos e da forma daqueles dois autores patrícios, nos versos de um, e na prosa de outro. Parti da terra sem trágicos melodramas, na véspera. Avisei gentil convidado de que a sua visita prometida para o dia seguinte deveria ser com um buquê de flores, pois me encontraria cadáver, conforme aconteceu. A parca chegou de madrugada, não queria escândalo, apenas aguardava um espasmo vascular para romper as proverbiais ligações carnais. Mas não houve um hiato tão abismal entre mim, que dirigia o trambolho de carne na superfície terráquea, nem entre mim, depois fantasmagórico e invisível aos mais argutos videntes. Surpreso, verifiquei que a morte é simples mudança de apartamento, desvestimento do sobretudo suarente opressivo, por um terno tropical de nilon de inusitada transparência. Convencido de que no plano de fundo de minha consciência também vibrava Deus em sua plenitude cósmica, senti-me um tanto aliviado das burrices perpetradas na vida física, convicto de que o Criador também havia compartilhado daquelas minhas precariedades. Na Terra, estranhava as metamorfoses de Deus progredindo em conformidade com o progresso e o conhecimento humano. Tupã, irascível e vingativo, evoluíra para Jeová, racista e odiento. De Jeová, surgiu o velhinho tranquilo e bondoso, de barbas níveas e sorridente, gerenciando o paraíso celeste a distribuir graças aos seus devotos em graças, mas a punir nos braseiros e velhos tachos ferventes os gazeadores de missas e relapsos a dietética de hóstias e água benta. Finalmente, surgem os espíritas divulgando o novo transformismo. Deus, redimido e realizado de suas vivências anteriores, era a inteligência suprema, atuando mais à distância e deixando um homem com algumas iniciativas pessoais. Desisti da obstinação dos vivos provarem os mortos, achei impossível ver o invisível, e, sumariamente, compreender o que é incompreensível. Se eu conseguisse provar Deus, certamente eu seria outro Deus, aguardando a vez de também ser provado. Então lembrei-me de buscar dentro de mim o que não acharia por fora, o Espírito. E se eu mesmo não tinha certeza de que existia, como queria que outros o provassem? J.T. Nota do médium. Certa noite de desdobramento, lembro-me de termos combinado com J.T., apesar de sua relutância,
de ele prefaciar a presente obra de um modo mais pessoal e tão somente numa espécie de treino para o futuro. Sinto-me bastante afinizado com J.T., de quem li algumas obras e cujo espírito admiro pela sua extraordinária sinceridade, coragem e capacidade, que sempre demonstrou em sua vida terrena. Malgrado alguns leitores terem suspeitado da identidade real de J.T., cumpre-me conservá-lo no anonimato, para evitarmos complicações com a parentela humana. Fim da nota. Capítulo 1. Problemas da infância. Pergunta: que nos dizes sobre o período da infância do espírito encarnado na Terra? Ramatiz: o espírito, realmente, encarna-se, não nasce, não cresce, não envelhece e não morre propriamente na carne. É centelha cósmica da chama criadora, que é Deus, portanto, não renasce nem é destruído. O ego espiritual desce vibratoriamente ao mundo carnal, a fim de desenvolver a consciência e ter noção de si mesmo, passando a existir como entidade emancipada, porém subordinado às leis do próprio Criador, pois, embora o espírito seja eterno e disponha do seu livre-arbítrio, jamais se isola do todo. E o seu autoconhecimento, ele o adquire mediante as deduções do seu mundo interior, que resultam do seu contato com o mundo exterior. Assim, o espírito do homem não vive propriamente os períodos de infância, juventude e velhice, conforme acontece ao corpo físico. Nascer, crescer, envelhecer e morrer são apenas etapas adstritas à concepção de tempo e espaço entre o berço e o túmulo. O espírito manifesta-se temporariamente através do equipo de carne, nervos e ossos, que é a sua instrumentação de trabalho e aprendizado consciencial no ambiente do planeta. Como Deus é o pano de fundo da consciência de todos os homens, jamais o espírito humano desvincula-se da consciência cósmica que originou e lhe garante o atributo de existir. Nas múltiplas existências físicas, ele apreende os conceitos do pecado e virtude, do bem e mal, da saúde e enfermidade, do certo e errado, do inferior e superior, do impuro e puro, que assim lhe facultam apurar os valores divinos latentes em si mesmo. Em consequência, o período de infância física do homem é uma etapa transitória, em que o espírito se manifesta algo reduzido na sua verdadeira capacidade já adquirida nas vidas pregressas. A sua ação amplia-se pela comunicação cada vez mais racional e consciente em equivalência com o crescimento do corpo. Diríamos que o espírito não nasce na Terra, mas acorda, aos poucos, de hipnose submetida no espaço, antes de encarnar, manifestando-se tão clara e conscientemente quanto seja a capacidade e sensibilidade do seu equipo carnal em relação com o meio material. Pergunta: podereis explicar-nos mais claramente essa diferença entre a infância do homem carnal e a sua condição espiritual? Ramatiz: para habitar a carne, o espírito deve reduzir o seu perispírito ao invólucro espiritual, que lhe dá a configuração humana, até alcançar a forma de um feto perispiritual, ou seja, a condição pré-infantil, capaz de permitir-lhe o encaixe no útero perispiritual da futura mãe encarnada, na contraparte imponderável do útero físico. Não se trata de redução na sua faculdade mental ou capacidade astralina, já desenvolvidas no curso pretérito de sua evolução. Ele fica apenas temporariamente restringido na sua liberdade de ação durante o encolhimento perispiritual, colocado no ventre materno, onde deve materializar-se para atuar no ambiente físico. O espermatozoide, na sua corrida instintiva em direção ao ovário feminino, é tão somente o detonador psíquico, espécie de elan ou comutador automático, que em sua essência ectoplásmica funciona ligando o mundo astral ao mundo físico. É apenas um micro-organismo nutrido de éter físico do orbe terráqueo, o qual desata o energismo criador nesse limiar oculto da vida e acasala as forças do espírito com o campo físico da carne. Em seguida, o molde perispiritual do encarnante situado no útero da mulher preenche-se gradualmente de substância física, ante o automatismo atômico e a contextura molecular própria da Terra. Nota de Ramatiz:
Não há uma encarnação ou desencarnação absolutamente semelhante, cujo acontecimento depende, fundamentalmente, da especificidade magnética e do desenvolvimento psíquico do espírito encarnante ou desencarnante. Há casos em que os técnicos siderais aguardam primeiramente a cópula humana, para então processarem a redução perispiritual do encarnante até atingir a forma fetal. No caso de espíritos primários, que devem encarnar instintivamente atraídos pelas forças da carne, a redução do perispírito é feita com bastante antecipação à cópula e depois ligada imediatamente ao ato físico. Fim da nota. Pergunta: qual é a comprovação, no mundo físico, de que o homem carnal é apenas produto do desenvolvimento do seu perispírito preexistente ao corpo físico, e não exclusivamente dos fatores hereditários da genética humana? Ramatiz: após o espírito submeter-se, no além, ao processo sui generis de reduzir-se vibratoriamente ou encolher o seu perispírito até atingir a forma fetal apropriada para caber no ventre perispiritual da futura mãe encarnada, ele ali permanece até incorporar e absorver as energias que se condensam do mundo físico e depois constituem o corpo carnal. Esse processo então se sucede nos meses de gestação materna, através das diversas etapas evolutivas, que lembram o verme, o réptil, o peixe, até configurar-se no aspecto humano aos 7 meses. Assim, em vez de o espírito nascer na terra, ele acorda ou desenleia-se, pouco a pouco, até retomar a sua configuração peculiar primitiva e pré-encarnatória, embora modificada pelos traços morfológicos da nova ancestralidade biológica. Em verdade, o homem somente cresce em aparência corporal, pois, evidentemente, ele apenas desperta até lograr a forma humana perispiritual, que já existia no espaço antes de se encarnar no ventre feminino. A figura adulta do homem, manifestada no cenário do mundo físico, apenas revela o limite da configuração perispiritual tecida nas diversas vidas pregressas. Diríamos que o espírito traz do além o seu cartucho invisível, o qual se reduz e se amolda no útero feminino e preenche-se da substância física até o limite que o impede de crescer ininterruptamente em todos os sentidos. De contrário, se o homem com 20 anos de idade possui 1,60 m de altura, com 40 anos deveria atingir 3,20 e, com 60 anos, a altura de 4,80. No entanto, devido à matriz, o molde ou cartucho perispiritual preexistente à formação do corpo carnal, o homem não ultrapassa na matéria a estatura que é própria do seu perispírito antes de nascer fisicamente. Pergunta: poderíeis dar-nos algum exemplo concreto dessa redução vibratória do perispírito, o qual, depois de justapor-se ao ventre materno, preenche-se com a substância física do mundo, mas não transcende a sua configuração pré-natal? Ramatiz: em exemplos singelo, lembramos o que acontece com os balões de borracha insuflados de gás, os quais recortam as figuras de palhaços coloridos, e que tanto divertem as crianças. Quando se espelha o gás desses balões de borracha ou plásticos, eles então murcham e ficam reduzidos a figurinhas diminutas, embora nessa redução mantenham as características fundamentais de sua anterior configuração peculiar de quando estavam inflados de gás. Depois, novamente inflados de ar ou gás, esses balões voltam a configurar as mesmas formas características dos palhaços coloridos. Supondo-se que o perispírito do homem seja algo semelhante a essas figuras plásticas infladas de gás ou ar quente, ele também precisa ser esvaziado ou reduzido na sua configuração peculiar no além, a fim de poder encaixar-se no útero perispiritual da mulher. Embora ainda seja invisível o perispírito do encarnante, depois de reduzido e ajustado ao vaso materno da mulher gestante, ele irá se desatando ou se desenleando à medida que absorve a substância física, tal qual os balões murchos de borracha inflam-se gradativamente de ar. Nota do médium: certa vez, num raro momento de vidência etéreo-física, percebi através do abdômen da senhora MTS,
nossa conhecida, a configuração de um feto perispiritual no seu ventre, e predisse-lhe o nascimento de mais um filho. A irmã protestou, que em absoluto não sentia qualquer sintoma gestativo e não podia crer na minha predição. 8 meses após nascer-lhe o terceiro filho, hoje um rapaz de 14 anos, e que eu virá na configuração perispiritual processando a sua materialização à luz do mundo. Fim da nota. Quando, após a sua gestação física no ventre da mulher, a criança nasce ou surge no mundo físico, isso é apenas a materialização do seu perispírito anteriormente reduzido no espaço. Após o corte umbilical, o espírito continua a despertar ou desenvolver o seu perispírito até o limite traçado pela sua própria contextura individual. Pergunta: quereis dizer que o recém-nascido não passa de um ego espiritual a desatar o seu perispírito reduzido no espaço até a forma pré-infantil? Não é assim. Ramatiz, repetimos, o espírito não nasce, não cresce, nem morre. Ele desperta, gradativamente, do seu invólucro fetal encaixado no ventre materno, até alcançar a sua configuração primitiva antes de mergulhar na carne. Cada existência humana é apenas uma nova manifestação do espírito através do corpo físico tangível na matéria. Assim como a luz elétrica projeta-se tanto mais ampla conforme seja a capacidade da lâmpada, o espírito encarnado também se manifesta mais autêntico à medida que se desenvolve o seu corpo físico. Em consequência, há grande diferença entre as manifestações ou ações do espírito, quando age pelo organismo carnal infantil, comparativamente ao que ele pode realizar depois de adulto. A natureza gradua proporcionalmente o despertar do espírito no seu instrumento de carne, através de diversas etapas conciliadoras e conhecidas como infância, juventude, maturidade e velhice. Mas assim como periga a carga elétrica de alta voltagem, os raciocínios incomuns e as emoções exaltadas do espírito encarnado podem afetar a coesão molecular do corpo, a rede enzimática, e desarmonizar as coletividades microbianas, quando essa operação ultrapassa a resistência e a capacidade normal. Por isso, a sabedoria do psiquismo criou a glândula timo, que frena o crescimento orgânico prematuro e assim evita uma ação demasiadamente violenta sobre o cérebro ainda em formação. O desenvolvimento adulto precipitado e organicamente frágil daria ensejo para o espírito agir na sua plenitude espiritual, mas atuando em altíssima voltagem sideral, capaz de queimar os neurônios e a rede cerebral. A providência reguladora do timo, então, impede que o espírito encarnado manifeste, de chofre, todo o seu potencial psíquico antes dos 7 anos e além da capacidade do seu equipo carnal, em crescimento. O timo, além de sua função controladora do excesso psíquico sobre o corpo imaturo, ainda frena os estímulos excessivos que fluem do perispírito para o dúplo etérico, também na fase de desenvolvimento e absorção do éter físico do meio terrestre. Daí justificar-se o aforismo de que a criança é inocente até nos 7 anos porque ainda não assume a responsabilidade total do organismo, o qual permanece sob o controle técnico do mundo espiritual. A máquina carnal até os 7 anos encontra-se em fase de experimentação e reajustamento, assim como qualquer maquinaria do mundo sofre testes e correções na fábrica, a fim de não ser entregue ao seu dono com defeitos originais. Mas durante a fase do nascimento até os 7 anos físicos, e pela impossibilidade de o espírito agir plenamente no seu corpo carnal, então o instinto animal exerce a sua força criadora e procura impor a sua ascendência vigorosa e primária. Trava-se renhida luta entre o princípio espiritual superior e as tendências inferiores do mundo físico. Daí o motivo por que os pais devem exercer rigorosa vigilância nos filhos até os 7 anos, extirpando-lhes energicamente os maus costumes, impulsos danosos, tentativas autoritárias e atrabiliárias, para evitar que uma estigmatização instintiva posteriormente se oponha na forma de uma barreira intransponível à correção espiritual.
A criança não deve ser estimulada nem louvada nas suas irascibilidades e reações censuráveis. O seu espírito só domina mais pelos seus instintos primários, caso também receba ajuda eficiente e enérgica dos pais isentos de qualquer sentimentalismo, sem confundirem o mau instinto do descendente à conta de precocidade. Embora sem os extremos de crueldade e despotismo, os pais não devem afrouxar a sua autoridade, evitando de louvar e estimular as ações indisciplinadas e rebeldes dos filhos. Os filhos devem ser criados com amor, mas sem a imprudência de deixá-los agir livremente, só porque são engraçadinhos ou amam-se por qualquer coisa. A fim de formar-lhes um caráter nitidamente estoico e leal, os pais devem fortificá-los desde a primeira infância, para solucionarem as suas culpas, sem o culto demasiado da personalidade humana. É algo perigoso quando, para os pais sentimentalistas, o seu pupilo sempre tem razão, enquanto o que é mau e condenável o filho do vizinho. As contrariedades da infância caldeiam e fortificam o temperamento da criança para mais tarde enfrentar as desventuras da vida humana, pois, quando excessivamente apoiada e mimada, em todas as suas manhas e indisciplinas, os jovens viverão em conflito nas suas relações com a sociedade e atuações no mundo. Quem não aprende a dominar os seus instintos primários na infância, bem mais difícil ser-lhe-á na fase adulta. Assim como o jardineiro decepa os galhos inferiores do bom arvoredo, os pais precisam eliminar na primeira infância dos filhos os maus estigmas lançados pela força selvagem da formação animal. Pergunta: mas devem existir crianças portadoras de um espírito pacífico e bom, que não são afetadas pelo instinto inferior na primeira infância? Não é assim? Ramatiz: sem dúvida, também há crianças daninhas e rebeldes na primeira infância, que expressam violentamente os instintos hereditários da linhagem de sua família carnal, mas depois de jovens e esclarecidas recuperam o seu domínio espiritual superior sem causar desventuras alheias. Gradualmente, elas moderam seus pensamentos e suas emoções na juventude regrada de bons exemplos, chegando a surpreender que tivessem sido rebeldes e indisciplinadas. Mas não serve isso de paradigma para se conceder absoluta liberdade na época infantil às demais crianças, pois só um espírito superior é capaz de sobrepujar, mais cedo ou mais tarde, as más influências e os instintos desregrados. No entanto, como a maioria dos espíritos encarnados na Terra é de natureza primária e facilmente influenciável por caprichos, rebeldias e impulsos violentos, é imprudência criá-los sem o rigoroso controle sobre as idiosincrasias instintivas. Há, mesmo, aí na Terra, um velho provérbio que assim adverte: o cipó torce-se quando novo, e que na Indochina temos o equivalente: filho mimado, homem desnaturado. Nota do médium: certo amigo de infância foi pai de 2 filhos no primeiro casamento e, por coincidência, mais 2 rapazes no segundo casamento. A primeira esposa, deslumbrada pelos rebentos viçosos e traquinas, ria-se de quaisquer estultícia, malvadeza ou violência dos mesmos e jamais fez ou permitiu um gesto de repreensão. Os queridos rebentos cuspiam na face das visitas, judiavam de aves e animais, apossavam-se dos brinquedos e objetos dos companheiros. Depredavam, soqueavam o rosto dos avós impotentes ante a reação irascível da nora. Qualquer reclamação da vizinhança gerava ódios, discussões e inimizades da mãe inconformada. Hoje, um deles, com 23 anos, e o outro, com 19, cumprem penalidade de roubo de automóveis, vigarismos e falsificações de cheques. O segunda esposa, mulher espiritualizada, enérgica, disciplinada e esoterista, eliminou desde tenra infância todas as primeiras manifestações do instinto inferior, não batia nos filhos, castigava-os suspendendo regalias, deixando-os reclusos nos quartos até modificarem suas atitudes. Atualmente, N.R., com 19 anos, é terceira anista de medicina, e M.R., com 21 anos,
casado, é contador-chefe de importante firma curitibana. Fim da nota. Mas, comumente, as tendências da ancestralidade animal subjugam o espírito do homem na fase infantil, cabendo então aos pais mobilizarem a mais severa vigilância a fim de ajudar os filhos a vencerem os recalques do instinto inferior. Pergunta: porventura, o amor que devotamos aos nossos filhos pode favorecer-lhes a manifestação perigosa do instinto animal inferior? Ramatiz: os pais devem compreender que precisam ajudar o espírito dos filhos a dominar o instinto animal e próprio da linhagem carnal hereditária. É muito perigoso o fascínio dos pais pelo aspecto inusitado dos bebês rechonchudos ou crianças pródigas, que passam a tiranizar o ambiente doméstico sob a visão complacente dos adultos. Os filhos precisam de toda a experiência e disciplina vigorosa dos pais na sua fase infantil, para então frenarem as manifestações instintivas pregressas, que principiam a agir desde o berço. Sem dúvida, é o amor que desenvolve as qualidades sublimes latentes do espírito, mas é a severidade e a autoridade paternas sem sentimentalismos piegas que realmente ajudam as crianças a dominar os seus impulsos inferiores. O corpo de carne, à guisa do cavalo selvagem, é o vigoroso potencial de forças herdadas do animal e caldeadas na formação das espécies primárias. Portanto, é perigoso e imprudente os pais ou avós deslumbrarem-se pelos seus descendentes, só porque eles herdam-lhes a fisionomia, a cor, o porte e o jeito. Deste modo, abrem-lhes as comportas do instinto inferior, enquanto o espírito é arrastado no vórtice da rebeldia em face de sua frágil autonomia sobre o corpo carnal. A principal função dos pais, durante a infância dos filhos, é reprimi-lhes, tanto quanto possível, a obstinação, a brutalidade, o despotismo e as más tendências. A criança deve ser imunizada no lar, mas disciplinada para sobreviver à instintividade dos demais companheiros desorientados, e que desde a infância lembram manadas incontroláveis a estourar sob o primeiro impulso de rebeldia. Os instintos mal corrigidos de uma criança ativam-se pelos estímulos energéticos, violentos e obstinados de outras crianças rebeldes. Os acontecimentos expostos cotidianamente pelo noticiário jornalístico demonstram que muitos jovens, aparentemente inofensivos e pacíficos até certa época, depois se tornam delinquentes reativados pela simples convivência com outros companheiros de maus instintos. Quase sempre isso é consequência da invigilância e falta de severidade de certos pais, que, encantados pela configuração carnal dos filhos consanguíneos, deram-lhes ampla cobertura para a prática de toda sorte de asneiras, rebeldias e violências. Os jovens indisciplinados são como as flores frágeis, que decaem em sua qualidade por assimilarem as emanações perniciosas e contagiantes das espécies selváticas inferiores, crescidas no mesmo ambiente. Pergunta: mas, se a lei do karma determina que espíritos delinquentes e cruéis encarnem em certos lares terrenos, o que adianta aos pais tentarem discipliná-los na infância, se eles hão de, posteriormente, manifestar os seus instintos nocivos na juventude ou na maturidade? Ramatiz: as laranjeiras bravias e selváticas, azedas e tóxicas, também se transformam em frutos doces, sazonados e nutritivos graças ao toque hábil e cuidadoso do bom jardineiro. Aliás, até os animais ferozes se tornam mansos e serviçais, quando habilmente domesticados, pois o cavalo selvagem, violento e agressivo, quando em liberdade na pradaria, converte-se no animal pacífico e útil depois de domesticado. Dependendo dos jardineiros paternos, os filhos tanto podem manifestar os valores sublimes do espírito, como desqualificarem-se pela submissão à linhagem instintiva e selvática, que lhes forra o fundo da carne. Os maus instintos dos filhos tanto podem ser mimados ou corrigidos, dependendo fundamentalmente da atuação dos pais vigilantes ou negligentes, no comportamento diante das reações e iniciativas perigosas dos seus descendentes.
Mas os genitores terrenos, em geral, só se preocupam com os seus problemas de adultos, pois, quando exercem alguma ação corretiva sobre os filhos, quase sempre o fazem mais por irritação ou desforra, do que realmente visando a educação do espírito encarnado. Alguns deixam comodamente os filhos sob a tutela dos avós, parentes ou amigos, enquanto desfrutam da vida todos os proventos e prazeres, malgrado disso resulte a má educação dos descendentes impulsivos, exigentes e rebeldes. Pergunta: podereis explicar-nos mais objetivamente essa questão? Ramatiz: em geral, os pais ricos contratam preceptores para educarem os seus filhos, livrando-se da obrigação de resolverem-lhes os problemas nevrálgicos da formação do seu caráter. Outros pais internam os filhos em colégios particulares ou em instituições religiosas, proporcionando-lhes a educação moral cívica suficiente, mas esquecidos de que não basta o envernizamento social ou a cultura do mundo profano, caso falte à criança o carinho e o amor que lhe aquece o coração. Na verdade, esses pais livram-se de vigiar os filhos na sua fase delicada e complexa da infância, aliás, a mais perigosa e carente de vigilância, em que os instintos afloram, impondo os estigmas animais. Dali por diante, o jovem dependerá principalmente do tipo de suas amizades, do ambiente que frequenta e da influência das pessoas de moral superior ou maléfica. Ademais, os agrupamentos de estudantes no colégio e nas instituições educativas, profanas ou religiosas, são ambientes que ainda facilitam a eclosão do instinto inferior dos jovens indisciplinados desde a infância. Ali, eles não são propriamente esclarecidos na sua contextura psicofísica, mas apenas reprimidos por uma disciplina standard de grupo, quase sempre aplicada por preceptores coléricos e comumente frustrados no seu próprio lar. As crianças de temperamento sádio e boa índole espiritual hão de sobreviver sob a influência primária dessas instituições, assimilando o conteúdo superior, mas, as que, por ignorância e negligência dos pais, ainda não se libertaram do jugo animal, praticam atos censuráveis no mundo, malgrado o frágil verniz educativo da infância ou juventude. Aliás, as crianças represadas nos colégios instituem a sua própria maçonaria de conveniência e mútua compreensão coletiva, resguardando os defeitos e as intenções perigosas, impelidas pelo instinto de proteção contra os adultos. Toda a escória recalcada por força de autoridades preceptoras de instituições educativas em massa pode emergir facilmente quando faltar a contenção disciplinar. E como a mente infantil pouco sabe discernir quanto à diferença sutilíssima das coisas boas ou más, perigosas ou inofensivas, as crianças de colégios e internatos apenas recalcam o seu instinto inferior até o ensejo de libertá-lo. Em diversas narrativas ou autobiografias, cujos autores viveram segregados em instituições educativas das mais variadas correntes religiosas, verificamos que eles também se contaminaram no meio onde viveram. Isso demonstra que, tanto a orientação subordinada a um único molde coletivo, como a disciplina férrea, jamais proporcionam o equilíbrio e o controle do instinto superior, porque as virtudes são resultantes do discernimento espiritual e do autoconhecimento de cada indivíduo. As estatísticas sempre provaram que há mais jovens rebeldes, violentos e perversos provenientes de estabelecimentos educativos de todas as espécies, e menos delinquentes entre os educados por pais amorosos, mas severos e sem sentimentalismos piegas. É óbvio que, nos agrupamentos estudantis heterogêneos, mescla-se tanto o bom dos meninos bons, como o ruim dos meninos ruins, resultando uma gangorra mistura inferior própria de sentimentos e paixões opostas. Pergunta: e que dizeis da criação de filhos por parte da classe média? Ramatiz: comumente, a classe média deixa a educação de seus filhos aos cuidados e orientação dos empregados de confiança.
Embora tais servidores possam ser dignos ou bem-intencionados, eles só podem orientar os filhos dos patrões com os mesmos recursos educativos que obtiveram na sua infância desafortunada. O criado ou a criada, embora sejam magnânimos e de boa índole, são espíritos subservientes e não podem ter plena autoridade sobre os filhos dos patrões, além de desconhecerem qualquer pedagogia superior. Faltar-lhes o conhecimento psicológico e analítico, aquisição somente possível no contacto com os centros educativos de padrão superior. São criaturas mental e emotivamente passivas, exercendo uma coação voluntária sobre si mesmas, servidores que devem abdicar de sua personalidade para concordarem com os patrões, faltando-lhes o conhecimento e a experiência educativa para domesticarem o instinto inferior da criança sob sua orientação. Só em casos raros verifica-se uma conduta moral e perspicácia mental de servidores que ultrapassam o nível comum até dos seus senhores, como acontecia na antiga Roma, cujos escravos gregos, em geral, eram homens cultos, sábios e filósofos, capazes de ministrarem conhecimentos superiores aos filhos dos seus senhores. No Brasil, malgrado a ternura e o devotamento das velhas babás e dos pretos velhos, muitíssimo apegados aos filhos do Senhor, eles só podiam tratá-los carinhosamente, mas jamais dar-lhes uma educação ou cultura superior. É de senso comum que o educador influi no educando, quer transmitindo algo de seu próprio conhecimento e temperamento, como pela maneira de orientá-lo na conclusão dos acontecimentos e fenômenos da vida humana. Há discípulos que atravessam a existência proclamando e vivendo exclusivamente o otimismo ou pessimismo do seu mestre ou preceptor, quais prolongamentos vivos de suas virtudes ou defeitos. No mundo existem escolas otimistas, pessimistas, epicuristas, estoicas, prazenteiras, trapistas, existencialistas ou severamente puritanas, que giram em torno de um eixo montado pelo seu idealizador ou criador, seja Epicuro, Schopenhauer, Zenon, Sócrates, Platão, Pitágoras, ou modernamente Sartre e outros. Assim, os filhos também podem receber a influência de determinado preceptor no seu curso educativo, quer seja sacerdote, professor ou criado. Em consequência, o homem ou a mulher sem filhos, frustrados no casamento por incessantes vicissitudes ou fracassos morais, quando transformados em educadores, jamais poderão transmitir para os filhos dos patrões uma vivência otimista ou heróica, se eles mesmos ainda sofrem na alma as perturbações da própria existência amargurada. É evidente que a lâmpada empoeirada não transmite a luz na sua limpidez natural. Mesmo na formação do caráter das crianças em estabelecimentos educativos há muita diferença entre o bando de meninas órfãs, que são niveladas pelo mesmo traje uniformizado, igual corte de cabelos e sob a custódia de religiosas severas, em confronto com as alunas de outro educandário mais liberal, que preserva a individualidade da criança sem a uniformização arrasante e a imposição de preconceitos religiosos. A alma do educador influi fortemente na formação da criança, seja ele um sábio ou simples criado, porque isso depende muitíssimo do seu discernimento e habilidade em ajudar o educando a livrar-se de seus instintos inferiores. Pergunta: e que dizeis das famílias pobres que, além da impossibilidade de educarem convenientemente os seus descendentes, estes são filhos rebeldes, cujo espírito está onerado por graves culpas kármicas? Ramatiz: não é a riqueza ou a pobreza o que, realmente, distingue a graduação moral do espírito. Aliás, as almas mais esclarecidas, ao se encarnarem, preferem a pobreza e as vicissitudes do mundo material para solucionarem as suas provas kármicas e acelerarem o seu aperfeiçoamento espiritual. A riqueza, quase sempre, proporciona mais facilidades perigosas para o espírito enfraquecido. A renúncia, a paciência, a resignação e a humildade são virtudes que melhor florescem nos ambientes pobres e ajudam o espírito a libertar-se mais cedo dos ciclos dolorosos e expiativos da carne. A riqueza, comumente,
tonteia as criaturas e facilita-lhes a prática dos mais censuráveis caprichos e lúbricos desejos. Sob o manto roto da pobreza, plasmaram-se as figuras sublimes e incomuns de Francisco de Assis, Paulo de Tarso, Vicente de Paulo, Buda, Ramana Maharshi, Gandhi e principalmente, Jesus. As dificuldades, dores e sofrimentos morais proporcionaram ao mundo personalidades como Edison, Van Gogh, Gauguin, Mozart, Allan Poe, Sócrates, Chopin, Schumann, Balzac, Beethoven, Cervantes, Milton, Dostoiévski, Aleijadinho, Gandhi e outros. Pergunta: mas como educar as almas realmente daninhas e empedernidas que, sob a lei do karma, reencarnam-se nos lares pobríssimos? Que podem fazer os pais em tais casos? Ramatiz: de acordo com a justiça insofismável da lei do karma, os pais pobres que ainda são onerados com filhos empedernidos apenas colhem os frutos danosos das vidas passadas, quando provavelmente também negligenciaram com a educação de filhos bons e diligentes. Embora pobres, podem dar bons exemplos morais a seus filhos, pois os pais que falseiam nos seus deveres jamais podem exigir dos seus tutelados uma conduta edificante. Pergunta: sem dúvida, o lar é o ambiente mais eficaz para a educação dos homens. Não é assim? Ramatiz: o agrupamento doméstico é considerado no espaço um curso vestibular para o evento da família universal. É uma espécie de triagem onde se classificam os cidadãos diplomados na fraternidade consanguínea, e que se mostram eletivos para aplicar no mundo profano os dons superiores adquiridos e desenvolvidos entre a parentela humana. O lar proporciona ao espírito encarnado as iniciativas do sentimento fraterno, incentiva-lhe a tolerância, paciência, humildade e a conformação, adestrando-o para depois enfrentar as adversidades do mundo. No mesmo lar, as almas reciprocamente hostilizadas em existências pregressas contemporizam-se de suas diferenças porque vinculam-se à mesma linhagem consanguínea, em cujo ambiente doméstico e por força da sobrevivência física, avançam para a compreensão espiritual definitiva. Os filhos são os hóspedes, nem sempre desejados, que por força dos conflitos pretéritos, achegam-se para substituir o ódio pelo amor, a desforra pela indenização. O lar funciona como um curso de confraternização e ajuste de sentimentos em conflito no passado. Obviamente, isso não poderá ser conseguido em estabelecimentos educativos, colégios, conventos ou quaisquer outras instituições profanas, as quais não podem proporcionar os ensejos de reajuste e contemporização próprias da experiência espiritual sob a mesma vestimenta consanguínea. Pergunta: Alhures, tendes dito que apesar de toda a magnanimidade e devotamento, jamais devemos enfraquecer a autoridade dos pais sobre os filhos. Não é assim? Ramatiz: os pais já esclarecidos devem compreender que, tanto seu corpo como o de seus filhos, não passam de instrumentos de trabalho do espírito na matéria. São vestuários carnais diferentes apenas quanto às particularidades próprias da cor, porte, ou contextura hereditária. Mas isso é de pouca importância, pois o organismo carnal que o espírito utiliza no mundo físico é uma espécie de ferramenta de atividade terrena, algo semelhante ao formão do marceneiro, ou o bisturi para o médico. Pais, filhos e demais membros da mesma família são um grupo de espíritos compondo um conjunto interessado no mesmo reajuste espiritual, recíproco das mazelas do passado. À medida que os espíritos identificam a lei da reencarnação, eles certificam que os preconceitos de raças e distinções no mundo material não passam de perigosas ilusões que obscurecem a autenticidade do espírito imortal. E assim, todos devem integrar-se à família universal e compartilhar do sofrimento alheio, participar das mesmas vicissitudes, tecendo a sua felicidade na alegria de servir e aliviar a dor do próximo. Quantas vezes os nossos filhos de hoje foram os nossos piores adversários no passado, ou vice-versa, enquanto o filho do vizinho,
que às vezes detestamos, pode ter sido nosso maior amigo do passado. Sob a mesma vestimenta consanguínea do nosso parente, pode-se embuçar o espírito cruel, que nos infelicitou outrora, enquanto no outro que nos antipatiza, vive um excelente companheiro de vivências pregressas. Assim, é tolice o orgulho da linhagem hereditária consanguínea, ou apegarmos-nos à raça de que descendemos, porque a indumentária é canal do espírito, além de ser provisória. Jamais identifica a verdadeira afinidade do coração. Pergunta: que dizeis das crianças, que são enjeitadas nas portas das igrejas, nos orfanatos ou até em latas de lixo? Ramatiz: a filosofia oriental e o espiritismo ensinam que o homem colhe, na vida presente, os frutos bons ou maus da semeadura feita no passado. Em consequência, a lei do karma não é uma legislação punitiva, mas um processo de retificação espiritual, que proporciona ao espírito faltoso o ensejo de ele integrar-se novamente no roteiro espiritual educativo para sua mais breve felicidade. Apesar da dor mineral, a que é submetido o carbono bruto extraído do solo durante a lapidação do ourives, ele se transforma numa cobiçosa joia. Os grãos de trigo e de uva, malgrado a dor vegetal de serem esmagados, eles se convertem na farinha benfeitora e no vinho generoso. É evidente que os espíritos encarnados em lares dignos e amparados por pais magnânimos, se depois os desprezam e se desbragam pelo mundo numa vida egocêntrica e prazenteira, tornam-se indignos de usufruir em outra encarnação um lar semelhante, protetor e amigo. Sob a legislação kármica, deverão nascer órfãos ao relento, uma vez que não souberam corresponder ao amor e carinho dos pais amorosos na vida anterior. Pergunta: cremos que as famílias terrenas ainda estão apegadas às convenções e aos interesses materiais, raramente pressupõem que o lar seja autêntica escola de educação espiritual. Não é assim. Ramatiz: as famílias humanas são agrupamentos interligados pelos laços consanguíneos, mas funcionam como breves estágios educativos das almas encarnadas e comprometidas karmicamente no passado. O lar terreno é a escola providencial, onde os espíritos adversos apagam o incêndio de ódio pretérito e se renovam nas lições do amor, embora sob os interesses das relações protetoras da família. Mas a família, malgrado a sua expressão consanguínea, é apenas a preliminar onde os espíritos treinam e desenvolvem o amor universal acima de qualquer preocupação racista. Quando Jesus advertiu que devíamos abandonar pai e mãe para segui-lo incondicionalmente, referiu-se à necessidade de o homem libertar-se dos laços consanguíneos, que é o sustentáculo da família humana isolada no seio da humanidade. O Mestre convidou o homem a integrar-se, definitivamente, no seio da família universal, que é eterna. Não aconselhou o desamor nem a rebeldia entre os membros da mesma descendência humana, mas distinguiu a necessidade de mantermos os princípios espirituais acima das tendências inferiores e transitórias da carne. O homem deve superar o amor egocêntrico, que é nutrido pelo sangue do mesmo agrupamento doméstico, a fim de integrar-se no amor do Cristo, que é universal. O lar terreno, além de sua função precípua de escola de educação espiritual, ainda pode ser acolhido à conta de oficina onde os espíritos se reabilitam e se retificam, alguns atraídos pelo amor cultivado há milênios, outros imantados pelas paixões e pelo ódio vividos no passado. Pergunta: quais são as outras finalidades que o lar terreno ainda atende no plano da criação, além dessa função fundamental de unir as almas comprometidas e treiná-las para o amor fraterno? Ramatiz: o lar terreno também é excelente curso de alfabetização espiritual, preparando o espírito para manusear a linguagem universal e viver os sublimes eventos futuros entre as humanidades angélicas. Através dos laços consanguíneos e das obrigações recíprocas existentes entre os membros da mesma família, o lar aproxima as almas e desenvolve-lhes o entendimento da vida espiritual superior. Assim,
Enquanto o chefe de família criterioso mantém-se ausente para mobilizar a receita da casa e os jovens dispersam-se em busca de empregos ou atividades educativas cotidianas, as crianças também deixam o lar bem cedo, para frequentar as escolas. Os mais moços buscam novas afeições próprias de sua idade e afinidade, enquanto os velhos vinculam-se a afetos adequados à sua experiência e vivência humana. Deste modo, enfraquece, pouco a pouco, os laços consanguíneos entre todos os membros da família. Nesse treino singular, quer pela maior ausência como pela diversidade de problemas pessoais, os membros da mesma família preparam-se, grau por grau, para o momento nevrálgico da separação desencarnatória. O namoro, noivado ou o casamento dos filhos, desvia um pouco o afeto egocêntrico de sangue, cujo vínculo se divide entre o eleito ou eleita do coração. A constituição de novos lares, por parte dos filhos e demais parentes, fragmenta ainda mais o fanatismo consanguíneo e canaliza novos afetos para com os novos descendentes. Sob a legislação amorosa do Criador, os espíritos adversos unem-se disfarçadamente sob as vestimentas carnais da mesma família, e acabam idolatrando-se, envoltos nas mesmas vicissitudes, alegrias e favores. Isso torna cruciante a separação pela morte física, caso não houvesse o ensejo de deveres, afetos e atividades fora do lar, cujas ausências entre os descendentes da mesma família amenizam a dor futura. Deus, na sua magnanimidade e sabedoria, criou o lar humano como o ensejo de convocação, vivência e união dos espíritos adversos comprometidos no passado, a fim de se unirem e amarem-se pelos laços consanguíneos da família terrena. Mas, conforme relembramos, os favores e deveres recíprocos terminam despertando afetos e até paixões fanáticas entre os próprios adversários de outrora, cujo esquecimento benéfico, dos acontecimentos passados, então, permite a confraternização espiritual. Sem dúvida, há os que se adivinham, entre si, no seio da mesma família, na posição de algozes ou vítimas, decorrendo disso a maioria dos conflitos nos lares terrenos. Mas o generoso disfarce do corpo carnal plasmado do mesmo sangue, não só favorece a aproximação afetiva, como ainda desperta afeições novas, que chegam a produzir sofrimentos atrozes na hora nevrálgica da partida para o além. Eis porque a própria vivência humana foi esquematizada pelos mestres da espiritualidade, de modo a promover as ausências recíprocas dos componentes da mesma família, acostumando-os para sofrerem menos pela desencarnação inevitável. São hiatos benfeitores pela ausência de trabalho, diferença de credo religioso, preferência esportiva ou política. Ademais, essa separação ainda aumenta pela própria diferença de desenvolvimento mental, pois é bem grande o abismo entre a criança aboliçosa, traquinas e instintiva, e a mente experimentada e conservadora dos avós, já curtidos pelos espinhos da vida e algo descrentes das ilusões que ainda dominam os jovens. Sem dúvida, a simples vivência de corpos vinculados pelo mesmo sangue no agrupamento doméstico não é suficiente para unir os espíritos adversários e dirimir conflitos milenários no roteiro das encarnações anteriores. Mas os interesses em comum, o apego à ancestralidade biológica e a autoproteção da personalidade no lar ameniza e extingue, pouco a pouco, as diferenças antipáticas pregressas, a ponto de vítimas e algozes de ontem, depois de vinculados pela mesma linhagem carnal, derramarem sentidas lágrimas pela separação na morte física. Pergunta: e que dizeis desses pais que castigam barbaramente os filhos e os submetem a surras, para educá-los? Ramatiz: os terrícolas ainda são espíritos primários, espécies de homens de cavernas, de cara rapada e envergando ternos de casimira, trajes de nilon ou sedas e veludos. Por isso, alguns são incapazes de raciocínios e emoções de alto nível espiritual e praticam atos e decisões de temperamento colérico. Em geral, os pais que surram impiedosamente os filhos não atendem a qualquer sistema educacional,
pois se irritam e se descontrolam, quando desobedecidos e contrariados. É de senso comum que as criaturas primárias são pusilânimes diante dos mais fortes ou superiores hierárquicos, mas são despóticas, intolerantes e vingativas contra os seus inferiores mais fracos. E é muito comum, nos quartéis, o sargento, que após tremer diante do general irritado, depois desforra-se despejando a sua cólera e ressentimento sobre os soldados recrutas. Assim, certos espíritos primários, como o pai que sofre humilhação,